Olá, querida professora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Viaja Prof. O espaço criado com carinho, especialmente para você que dedica tanto da sua vida para transformar a vida dos outros. E antes de tudo, eu quero abrir meu coração com você, porque eu sei o que você carrega, eu sei o que é lidar com salas cheias, falta de material, conflito que nem são seus, e ainda chegar em casa sem energia, sentindo que viajar é um sonho distante. Mas por trás de tudo isso, existe uma parte de você, talvez silenciosa, talvez cansada, que deseja mais do que só sobreviver. Você quer respirar, você quer sentir, você quer viver e você quer viajar. E é exatamente por isso que você está aqui hoje. E foi por isso que o Viaja Prof nasceu. Porque como professora da rede pública, eu também vivi na pele tudo isso. E descobri que é possível sim viajar 2 vezes por ano, pagando pouco, sem estourar o salário e sem se endividar, usando apenas estratégia, inteligência e o poder das suas próprias compras do dia a dia. Eu sou Rosângela Agripino, professora da rede pública, e dedico a minha vida a ajudar outras professoras como você a realizar o sonho de viajar sem estourar o salário e sem entrar em dívidas. E se você é professora, já me segue aqui e compartilhe esse vídeo com suas colegas, porque quando uma professora aprende, muitas outras também podem aprender. E no episódio de hoje eu vou falar para você um assunto que com certeza faz parte da sua realidade. E esse assunto é aproveitar feriados prolongados para encaixar pequenas viagens durante o ano. Vamos juntas? Mas o que é aproveitar esse calendário prolongado para aproveitar para fazer viagens pequenas durante os anos, professora? Aproveitar feriados prolongados é aprender a usar o tempo como aliado e não como inimigo. É aprender que aquelas poucas pausas do calendário escolar não são só folgas, mas um respiro necessário para quem vive doando energia todos os dias. Não é sobre viagens longas, caras ou cheias de luxo. É sobre escapadas curtas, possíveis e pensadas com carinho. Um feriado pode virar um fim de semana em outra cidade, em uma praia, em um lugar de natureza, ou até mesmo aquele destino simples, que sempre esteve ali, mas que a rotina nunca deixou você viver com calma. Para nós, professoras, isso significa não adiar a própria vida, esperando apenas pelas férias grandes. Aproveitar esses feriados para fazer pequenas viagens é quebrar o ciclo do cansaço que foi acumulado. É aliviar a mente e silenciar o barulho da sala de aula por alguns dias. E voltar para a sala de aula diferente, mais leve, mais inteira, mais forte, para continuar a jornada do dia a dia. No fundo, aproveitar feriados prolongados é um ato de autocuidado consciente. É planejar pequenos descansos ao longo do ano para você não chegar esgotado no final dele. E é entender de uma vez por todas que cuidar de si não é luxo, é uma necessidade. Mas quais são mesmo os tipos de feriados prolongados que existem para encaixar pequenas viagens durante o ano? Você sabe? Essa pergunta ela é muito importante, porque a grande maioria das professoras não percebe que existem essas oportunidades. E, na verdade, existe alguns tipos de feriados prolongados que, quando bem observado, vira oportunidades reais de descanso e pequenas viagens,
mesmo sendo no meio da rotina puxada da escola. O primeiro tipo são os feriados nacionais, aqueles que caem perto do final de semana. Quando o feriado cai na quinta ou na terça, basta um dia estratégico para transformar 2 dias em 4 dias para pausa para uma viagem rápida. Esses são perfeitos para fazer uma viagem curta, sem pressa e sem grandes gastos. Outro tipo são os feriados estaduais e os municipais. Muitas professoras acabam ignorando. Essas datas são verdadeiros presentes escondidos no calendário. Como nem todo mundo viaja nesses dias, o preço costuma ser os melhores possíveis e os destinos são bem mais tranquilos. E foi exatamente esse tipo de feriado que eu aproveitei. Era um feriado estadual que quase me passou despercebido. Caiu numa quinta-feira e era um feriado desse que muitas professoras ignoram, porque acham que não vale a pena para viajar. Mas naquele período eu estava muito cansada. Eu estava no meu limite de cansaço. Meu corpo estava pesado, minha mente estava exausta. Era uma sensação de que só sobreviver à rotina já consumia tudo de mim. Foi quando eu percebi aquela janela de 4 dias. Tomei a decisão simples e poderosa e fui. Viajei em um período em que quase ninguém viaja. E essa emissão da minha passagem foi feita com milhas. Eu paguei apenas a taxa de embarque e cheguei nas cachoeiras maravilhosas da Serra do Divisor, o lugar onde o silêncio fala mais alto do que qualquer barulho da sala de aula cheia. Ali, algo começou a mudar dentro de mim. Cada mergulho que eu dava naquelas águas cristalinas, ela como se lavasse não só o meu corpo, mas o excesso do cansaço que tinha sido acumulado durante aqueles meses. Eu respirava diferente, eu dormia bem melhor, eu sorria sem esforço nenhum. Não era uma viagem longa, mas ela não era luxuosa, mas foi profundamente restauradora. Eu voltei sentindo algo que há muito tempo não sentia, sentindo a leveza. Voltei descansada, renovada inteira. E eu aprendi que feriados assim não devem ser ignorados, porque eles não são só uma data no calendário, são oportunidades de cuidado. São pausas estratégicas para quem vive dando tudo de si. E eu aprendi que viajar não precisa ser caro, e nem distante, e nem muito menos complicado. Às vezes, tudo o que você precisa é uma pequena janela para você voltar maior por dentro. E é por isso que eu te digo, professora, não ignore esses feriados. Eles podem ser exatamente o respiro que vai te devolver para a sala de aula melhor, mais viva e mais você. Agora eu vou compartilhar um pouco dessa minha vivência, dessa minha história, para você ver que é possível sim. E eu posso te provar agora com as fotos. Viu, professora, como tudo é possível? É possível aproveitar, sim, os feriados durante o ano. Mas então, existem ainda outros feriados. Existem aqueles feriados emendados com recesso escolares ou pontos facultativos. Quando o calendário da rede permite,
Esses períodos viram pequenas janelas de descanso que vão fazer uma diferença enorme no meio do semestre. E ainda tem alguns finais de semana estratégicos, quando você entra já cansada naquele feriado e sai renovada. Às vezes, não é sobre viajar longe, mas sobre mudar de cenário, respirar outros ares e voltar diferente. No fundo, entender esses tipos de feriados prolongados é aprender a ler o calendário com carinho por si mesma. É perceber que ao longo do ano existe várias chances de pausa, viajar um pouco e não chegar esgotado no final do ano. Mas você sabe por que é tão importante aproveitar esses feriados para fazer pequenas viagens durante o ano? Professora, esses feriados prolongados não são apenas datas no calendário, são pequenas janelas de respiro no meio de uma rotina intensa, cheia de cobranças, barulhos, responsabilidades e pouco reconhecimento. Se você esperar somente pelas férias longas, muitas vezes significa atravessar meses inteiros, carregando cansaço físico, emocional, e você está deixando a sua própria vida para depois. E aproveitar esses feriados é um gesto profundo de autocuidado. Mesmo em poucos dias, fora da rotina, são suficientes para silenciar a tua mente e descansar o corpo. E lembrar que você é além da sala de aula. É você sair do automático, respirar outros ares e voltar com o coração mais leve. E essas viagens curtas não são luxo e nem exagero. São pausas necessárias para quem vive doando um pouco de si todos os dias. Algumas dessas viagens ajudam a quebrar o acúmulo do cansaço e renova a energia que devolve o brilho no olhar para continuar ensinando. Mas qual é o melhor momento para você fazer tudo isso, querida professora? O melhor momento para você aproveitar esses feriados prolongados e encaixar pequenas viagens durante o ano, professora, é antes que eles cheguem. Porque, para nós, professoras da rede pública, isso significa olhar o calendário com antecedência e enxergar esses feriados não como apenas uma folga, mas como oportunidades preciosas de descanso e de renovação. E quando você se antecipa planejando, com semanas ou meses antes, você consegue escolher destinos próximos, evitar preços altíssimos e organizar tudo sem pressa, professora. Assim, a viagem deixa de ser cansativa e vira um verdadeiro respiro no meio do semestre. E outro bom momento é quando você sente aquele cansaço se acumulando. Aquele cansaço de exaustão constante é um sinal bem claro de que você precisa pausar antes de chegar no seu limite. E um feriado bem aproveitado pode ser exatamente o que falta para recuperar aquele seu ânimo. No fundo, o melhor momento é quando você, professora, decide se colocar na agenda. É quando você entende que descansar ao longo do ano não é exagero, é cuidado, equilíbrio e amor próprio. Mas se você não aproveitar esses feriados prolongados para encaixar essas pequenas viagens durante o ano, o que vai te acontecer? Essa é uma pergunta muito honesta, porque o que acontece não é nada visível de imediato, mas vai se acumulando silenciosamente. E se você não aproveitar esses feriados, querida professora, geralmente vai acontecer isso. Você passa o ano sempre esperando,
Você vai esperar as férias grandes, esperando quando der, esperando o momento certo, que quase nunca chega. Enquanto isso, o cansaço vai se empilhando. E não é aquele cansaço que só a noite de sono vai resolver. É aquele cansaço de quem vive só no modo de obrigação. Os feriados vão virar só mais um dia em casa, resolvendo pendências. Mas tem outra coisa importante, professora. Quando você não cria pequenas pausas ao longo do ano, o descanso fica pesado demais. Não vai caber nas férias longas. E aos poucos, viajar passa a parecer muito distante. Não porque você não merece, mas porque você não se permitiu aprender a viajar em doses pequenas e possíveis. E no fundo, não aproveitar esses feriados não te impede de viver, mas vai te manter sempre cansada demais para aproveitar a vida de verdade, minha querida. E você não foi feita só para aguentar, professora. Você foi feita para viver bem, e inclusive entre um feriado e outro. Mas você sabe quais são as vantagens de aproveitar esses feriados prolongados? Aqui a conversa muda de tom, porque as vantagens são muito além de viajar mais. A principal vantagem de aproveitar os feriados prolongados é que você para de adiar sua vida. Quando você encaixa pequenas viagens ao longo do ano, o descanso deixa de ser um prêmio distante e ele passa a ser parte da sua rotina emocional. Não é fuga, é uma manutenção. Você não vai chegar exausta no final do ano. E outra vantagem enorme é o custo emocional. Ele vai diminuir. Viagens curtas não carrega culpa. São 3 ou 4 dias que cabe no orçamento. Cabe no calendário e principalmente na sua consciência. E financeiramente, essas viagens são inteligentes. Feriados bem planejados permite usar milhas, permite você pagar apenas a taxa de embarque, permite você escolher textos curtos e temporadas longas. E esse tipo de viagem que transforma as compras do dia a dia em viagens reais. E tem algo que pouca gente fala. Essas viagens pequenas mudam a forma como você atravessa o ano. Você trabalha melhor. Quando você sabe que tem uma pausa próxima, você lida melhor com problemas quando não está só no seu limite. Você volta diferente, mais leve, mais paciente, mais presente. No fim das contas, aproveitar feriados prolongados te dá 3 presentes: o tempo, a clareza e fôlego. E quando você aprende a viajar assim, professora, o ano deixa de ser pesado. Ele passa a ter respiro. E respiro que salva a tua vida. E onde as professoras mais erram em aproveitar os feriados prolongados para encaixar essas pequenas viagens durante o ano? Aqui mora um desperdício silencioso de tempo, descanso e sonhos, que eu vejo demais entre as professoras. Mas não é por falta de vontade, tá? É por alguns erros bem específicos. Não foi falta de vontade. As professoras, elas querem viajar, elas querem descansar, elas querem respirar fora da rotina. Uma rotina que cobra demais todos os dias. Mas o problema é que ao longo do ano, os feriados prolongados vão passando um atrás do outro e quase invisível. E quando elas percebem, já acabou. Não porque não davam, mas porque ninguém ensinou como aproveitar. E o primeiro erro, ele nasce no pensamento. Ela pensa logo, depois eu vejo. Só que a vida da professora
O depois quase nunca chega. Quando o feriado bate a porta, tudo já está muito caro, lotado e bem difícil. E o descanso vira desistência. Um outro erro silencioso é acreditar que feriados prolongados é sinônimo de gastos altos. Então, antes mesmo de pesquisar, a professora já desiste. Ela não tenta, ela simplesmente se exclui, sem saber que quem planeja antes não paga o preço de um feriado, paga com inteligência. Outro erro grande é quando as professoras ainda cometem em acreditar que só vale a pena se for para um lugar longe, caro e tão grandioso. Mas às vezes, 2 noites fora de casa, em um lugar simples, um silêncio diferente, vale mais do que qualquer promessa de férias lá no futuro. Mas existe um erro que dói ainda mais: ter o calendário em mãos e não enxergar aquelas oportunidades de cuidado. Feriados que poderiam virar pequenas viagens e datas que poderiam virar memórias. Mas a verdade é simples e profunda. Professoras não precisam apenas de férias longas. Precisam de pausas ao longo do caminho. E as pequenas viagens são pequenos respiros que evitam grandes esgotamentos. E os feriados prolongados não são luxos, são oportunidades. E quando a professora aprende a usá-la, ela não volta só com fotos para a sala de aula. Ela volta mais inteira, ela volta mais leve e volta mais viva. Mas você sabe por onde começar esses feriados prolongados? Essa pergunta é muito linda, porque ela mostra a virada de chave. Quem faz uma pergunta dessa não quer só viajar, quer cuidar de si ao longo do ano. E eu vou te responder essa pergunta do jeito certo, com clareza, emoção e pé no chão, do jeito que você precisa saber. Porque ela começa sempre pelo calendário. Antes de pensar em destinos e preços e valores, você precisa sentar com o calendário escolar nas suas mãos. Ali que moram as oportunidades escondidas. Você deve marcar feriados nacionais, feriados que caem na quinta ou na terça. Você deve olhar possíveis pontes e precisos de recesso curtos. Esse simples gesto vai mudar tudo, porque o descanso vai deixar de ser improviso e vira um plano. Depois você vai mudar o olhar sobre o que é viajar. Viagem de feriado não é fuga, não é luxo, não é exagero, é uma manutenção emocional. Não precisa ser longe e nem muito menos caro, precisa ser possível. E quando você vai para um destino próximo, um lugar onde o corpo descansa e tua mente silencia, isso já é uma viagem. Isso é cura. E o próximo passo que você tem que decidir é decidir antes. Não é pesquisar preço. Não é decidir a intenção. Você tem a intenção de que esse feriado é meu. Eu mereço esse descanso. E quem decide antes, compra melhor. Quem decide antes, emite passagem pagando pouco. E a decisão vem muito antes da passagem. E depois de tudo isso, ainda vem a estratégia. Aqui que tudo muda. Você usa os seus próprios gastos do dia a dia, faz emissões de passagem com antecedência, escolhe horários menos disputados e paga apenas a taxa de embarque. E a viagem barata não nasce do acaso. Ela nasce do conhecimento. Mas o último passo é o emocional. Eliminar culpas, descansar, não é irresponsabilidade. Viajar não é desperdício. Uma professora descansada, ela ensina melhor e vive bem melhor.
E o começo não é a passagem, é a decisão. Quando a professora se inclui na agenda, os feriados deixam de ser ignorados e começam a ser aproveitados. Mas existem efeitos colaterais em aproveitar os feriados prolongados para encaixar pequenas viagens durante o ano? Existe sim, e são muitos. E todos são positivos. Existe menos estresse, sobrecarga mental, mais bem-estar e bom humor, mais motivação para assinar, mais foco na criatividade no trabalho, redução de esgotamento emocional. Não existe uma relação mais equilibrada no seu trabalho, memórias construídas ao longo do ano e a sensação de ter mais autonomia sobre seu próprio tempo. E é claro, aquela vontade constante de já planejar a próxima viagem. Depois disso, o único efeito colateral, inevitável, é um só. Fica cada vez mais difícil aceitar uma rotina sem pausas planejadas, porque você entende que descanso também é parte do cuidado com quem ensina todos os dias. Agora, eu quero saber de você, professora. Qual é a viagem que você sonha em fazer no próximo feriado prolongado? Escreva aqui no comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. E nos vemos no próximo episódio do Viagem Prof. Até o próximo!